Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, nesta manhã de domingo. Esfriou um pouquinho, né? Mas a gente ainda tem o calor do amor que nos une, desse Senhor Jesus maravilhoso. Eu estava tocando esse hino que eu acho muito lindo, do Inário para o Culto Cristão, que fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para ser um juiz, mas para salvá-lo com amor profundo. Que amor tem o Senhor Deus por nós. Que amor tem o Senhor Jesus, não é? A ponto de dar sua própria vida para nos resgatar, para que pudéssemos ser todos ovelhas do seu rebanho. E hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E é uma honra para nós, eu, esposa do pastor Isidro, para nós podermos servir a Deus junto aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Deus nos abençoe, não é, irmãos, nessa caminhada. Estamos iniciando, hoje é o primeiro domingo em que estamos trabalhando um novo tema. Sim, porque no dia do aniversário da igreja, nós apresentamos pela última vez o tema que foi trabalhado durante um ano. Então, hoje, oficialmente, iniciamos usando o novo tema. Vocês não sabem qual que é? Então, nós vamos acompanhar para repetirmos juntos. Vamos primeiro orar? Que acho que é melhor a gente iniciar com uma palavra de oração. E depois falamos o tema e a nossa divisa. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Te agradecer, ó Deus, porque podemos nos reunir, mesmo distantes uns dos outros, mas no mesmo propósito, Senhor, podemos buscar a tua face, podemos aprender da tua palavra, podemos louvar o Senhor com as nossas vozes. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Amém. O Senhor nos tem acrescentado vida e nós somos muito gratos, Pai. Gratos porque não é qualquer vida, mas uma vida abundante que o Senhor promete a todos aqueles que buscam o Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor tem muito a nos dar hoje em bênçãos, em alimento espiritual, em amor uns pelos outros. E nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que temos de fazer tudo isso a partir da nossa casa, mas alcançando tantas vidas. Que o Senhor receba, ó Deus, a alegria do nosso coração, a nossa gratidão por esse dia especial. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ao tema e divisa? Olha só, nosso tema e divisa. Portanto, Firmados na fé. Sim, o tema, né? Tema, verdade. Tema. Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Até o final nós estaremos com essa divisa na pontinha da língua. E o Senhor há de trabalhar muito o nosso coração, pensando nesse pequeno trecho da carta de Paulo aos Colossenses, que tanto nos ensina a Igreja Batista Nova Aliança nesse novo ano. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos agora louvar ao Senhor. E esse hino do cantor cristão, ele tem muito, muito a ver com essa divisa que nós estamos trabalhando esse ano, que é firmados na fé. Nosso tema. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que seja uma realidade para todos nós. Nós teremos agora a leitura bíblica em uníssono do Salmo 23. Provavelmente você já tem ele de cor, talvez numa versão mais antiga, mas mesmo com essa que nós vamos ler agora, é o mesmo Salmo. E ele foi escrito por um rei, o rei Davi. E quando ele escreveu esse Salmo, ele se lembrou do tempo que ele era um pastor de ovelhas, que ele cuidava das ovelhas do seu pai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Viram como a versão é um pouquinho diferente? Como quase todo crente tem esse salmo de cor, muitas vezes a gente quer falar do jeito que a gente já sabe, mas que bom que temos outras versões e podemos meditar na mesma palavra, exaltando que Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. Vamos cantar agora o hino 35 do Hinário para o Culto Cristão. E esse hino tão lindo fala que Deus guia os seus filhos em paz. Como um pastor que guia as suas ovelhas, o Senhor nos guia. E Ele procura o melhor para cada um dos seus filhos. Vamos cantar então, Deus guia seus filhos em paz. Aos pastos bem verdes, na sombra o calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Às vezes ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar,
pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar. Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz e dá-lhes vitórias em mil provações. Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Lindo, Senhor, recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Aleluia. Amém. Nós teremos agora o nosso momento missionário com a nossa irmã Lucimara e temos boas notícias. Ai, irmãos, como meu coração se alegra quando nós podemos dar assim essa boa notícia. Nosso mundo estava cheio de carinhas tristes, todinho tristinho. E cada carinha alegre dessas, cada sorriso desses corresponde a 50 sorrisos que demos na nossa igreja. Os sorrisos da igreja, além de serem gratuitos, né, quando a gente se abraça, se a gente se vê, a gente sorri para os irmãos, mas nós damos um sorriso de R$5 para os missionários. Cada vez que queremos ofertar, um sorrisinho custa apenas R$5. Quer dar 2 sorrisos? R$10. E assim são múltiplos de 5 e nós vamos chegando na nossa oferta. Quando conseguimos juntar 50 sorrisinhos, uma carinha triste deixa de ser triste e passa a ser uma carinha contente. Porque a nossa campanha era transformar o mundo com a alegria de Jesus. E esse tema, irmãos, foi muito desafiador para este ano. Um ano em que o mundo começou, o ano todo já, desde janeiro, já estávamos percebendo situações difíceis em diversas partes do mundo, com as pessoas tristes, com a doença que se alastrou tão rápido. E estamos aqui em plena pandemia, terminando e caminhando com a nossa campanha. Terminando ainda não, irmãos, porque temos ainda muitas carinhas tristes que precisam ser transformadas em carinhas alegres. E quando juntamos esses valores, nós enviamos mensalmente para a Junta de Missões Mundiais. Nós temos missionários espalhados pelo mundo todo. Alguns em lugares difíceis, lugares em que o dinheiro é tão diferente do nosso. Nós precisamos nos esforçar bastante para manter esses missionários cumprindo a sua tarefa no campo que Deus os colocou. E não fui eu que coloquei eles lá, foi o Senhor que convocou e eles aceitaram o desafio. E o nosso desafio aqui como crentes, na Igreja Batista do Brasil, é levantarmos os recursos para que não falte sustento aos nossos missionários das missões mundiais. Então, temos boas notícias, porque hoje vamos colocar 2 carinhas contentes. Tem sugestão aqui, pastor? Sim. Pode boa. ser essas 2 Pode aqui ser. embaixo? Muito bom. Olha, irmãos, depois nós vamos terminar toda essa parte de cima. A nossa campanha, todo domingo, cada vez que recebemos uma oferta, a gente vai juntando. Quando chegamos nos 50, olha só, irmãos, essa carinha que era triste, olha, transformada em alegria, a alegria de Jesus. Esses missionários vão receber o sustento que o Senhor quer enviar a eles através da sua igreja aqui no Brasil.
Brasil. O Brasil, irmãos, além de ser um celeiro de missionários, porque muitos missionários que estão espalhados pelo mundo são brasileiros. Então, são nossos irmãos, não só por sermos do Senhor, mas são nossos irmãos por sermos todos brasileiros. Esses missionários brasileiros espalhados pelo mundo todo precisam contar com a ajuda dos irmãos brasileiros aqui. Como é bom podermos participar dessa obra do Senhor. Olha só, levamos a alegria a mais 2 cantinhos da terra. Ainda temos muito a fazer. Você quer contribuir conosco? Muito fácil. Se você não tem a conta da igreja, pode nos pedir nos comentários aí do nosso culto hoje. Falar, eu quero contribuir. Então nós mandamos para você o número da nossa conta. Não é da irmã Lucimara, é da igreja. Porque os recursos saem a partir da igreja. Até teve uma menina linda que me falou, tia, é no seu nome? Não, não é no meu nome. Eu faço apenas a propaganda da campanha de missões, mas a obra é do Senhor, da sua igreja, da sua agência ali na Vila Guilhermina, que é a Igreja Batista Nova Aliança. Aliás, tem outras igrejas com esse nome, sabiam? Mas a nossa é em Vila Guilhermina. E quando você acessa o Facebook, é Batista Nova Aliança, com o logo. É um círculo redondo, com as cores, exato, não pode pôr igreja antes, tem que pôr só Batista Nova Aliança. E quando você fizer o depósito, se precisar também do CNPJ, nós mandamos todos os dados para você, tá bom? Então participe dessa campanha que não é minha, é do Senhor. Amém, queridos? Amém. Agora nós vamos orar pelos missionários e você que está em casa pode nos acompanhar nessa oração também. Oremos. Querido Deus, queremos agradecer por estarmos envolvidos com a missão da igreja, por estarmos cumprindo a ordem de Jesus de ir por todo o mundo. Quando suprimos os missionários, é como se estivéssemos onde eles estão. Quando oramos pelos missionários, estamos sustentando suas vidas com nossas preces e, mais do que orar, estamos incentivando-os quando trazemos nossas ofertas para que a obra não pare. Agradecemos por podermos participar de alguma forma. Não permita, Senhor, que falte nada para eles. Eles estão levando a mensagem transformadora de Jesus, mesmo correndo perigo. E alguns têm até mesmo que aprender outra língua, mesmo sendo difícil de ser perseguido ou desprezado. Cuida dos teus filhos, desses teus servos, Senhor. Por favor, Pai, multiplique as ofertas que estão sendo trazidas por nós. Abençoe essa campanha para que possamos transformar a tristeza em alegria nas vidas de todos que vierem a conhecer Jesus através dos nossos missionários. Nosso desejo é que o mundo se encha com a alegria de Jesus. Ajuda-nos a realizar esse desejo. Em nome de Jesus. Oramos. Amém. Agora teremos um breve momento de oração. Nosso pastor vai nos dirigir a esse momento de oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã bendizer o teu nome e declarar que bendito é o teu nome. Santo é o teu nome. Santificado seja o teu nome, hoje e eternamente. Nós estamos agradecidos por nos dar vida em abundância, agradecidos por nossa saúde, agradecido pelos nossos lares, pelas nossas famílias e principalmente pela família que o Senhor nos constitui como igreja. Sim. Obrigado a Deus pela Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Obrigado a Deus pela família a tua família reunida neste momento através deste culto, através dos cultos que temos realizado através da internet. Sim. Quantos irmãos nossos que não conhecemos, mas que podemos ter esse contato com eles através dos cultos pela internet. Agradeço, Senhor Deus, por cada vida. Agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de ter esta ferramenta maravilhosa. Ó Deus, para poder transmitir o teu amor a todos aqueles que estão ouvindo, Pai. Ó Pai querido, em nome de Jesus, recebe este culto porque ele é para o Senhor. Sim, nós estamos felizes de poder fazer para o Senhor.
realizar para o Senhor. Verdade. Que o Senhor continue se agradando de nós, que o Senhor nos dê direcionamento, sabedoria, discernimento para tudo aquilo que estamos a empreitar. Sim, Pai. Tudo aquilo que temos para resolver. Ó Deus, o Senhor sabe das dificuldades que vem cada um de nós aqui enfrentando, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco pelas montanhas ou pelo mar e na fornalha, como diz o hino que acabamos de cantar agora para o Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor está conosco sempre. E ó Deus, fortalece-nos, dá-nos da Tua paz, dá-nos serenidade e enche-nos, ó Deus, do Teu próprio Espírito. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Todo servo precisa separar um tempo para refletir e aprender a fazer a vontade do Senhor. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é na palavra de Deus que encontramos os ensinos necessários para conhecer a vontade dele. Uma das recomendações que recebemos é que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Jesus contou a parábola de 2 construtores. Disse Jesus: o que escuta a palavra e não pratica é como o homem que construiu sobre a areia. O que ouve e pratica é semelhante ao que construiu a casa sobre a rocha. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, o crescimento vem por praticarmos o que ouvimos dessa palavra preciosa. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Essa aula tem por título uma pergunta que Jesus traz em uma de suas parábolas. Aguçou sua curiosidade? Então vamos começar o momento de ensino com o professor Alexandre. Tema da aula de hoje: haverá ainda fé na terra? Eu peço que você aguarde um instante para nós podermos colocar o professor Alexandre aqui. Então vejam como isso, meus irmãos, é profundo, né? Espera só um instantinho, irmãos. Apertei o errado. Meu pai, é essa aqui. Agora sim, irmãos. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos aqui, pela graça de Deus, com a permissão de Deus, para mais uma meditação, mais uma reflexão na palavra de Deus, no nosso espaço aqui dedicado à Escola Bíblica Discipuladora, né? No meu tempo era Escola Bíblica Dominical, né? Vamos começar então com uma oração, meus irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por um dia que o Senhor nos dá, que o Senhor nos acrescenta, pela saúde, porque o Senhor tem nos guardado apesar de todos os problemas e dificuldades que nós estamos vivendo e enfrentando neste tempo. Ó Deus, obrigado porque agora nós vamos usar esse espaço para meditar um pouco sobre a Tua Palavra. Que essa palavra possa falar aos nossos corações, encontrar nele morada e que ela possa, ó Deus, dar frutos, transformando nossas vidas e que possamos também levá-la àqueles que ainda não te conhecem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte hoje, viu? A nossa meditação hoje ela está baseada no Evangelho de Lucas,
no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 2. Tá? É Lucas 18, de 2 até 8. Olha, essa passagem é uma passagem interessante, viu? Quantas coisas que a gente pode tirar desse texto, né? Uma riqueza muito grande. Mas é claro que de várias aplicações a gente vai focar em uma delas, né? E acho que vocês vão notar isso. Diz aqui o seguinte, o título da nossa parábola, né? É uma parábola. A parábola da viúva persistente. A partir do 2 diz assim, e lhes contou Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, né? Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Vamos repetir esse último versículo? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou na versão que eu estou usando aqui, que é a Bíblia King James, o Filho do Homem encontrará fé em alguma parte da terra? Então nós vamos hoje meditar em cima, tendo como base essa parábola. Olha o que diz aqui a nossa meditação, acompanhe comigo. Nós vamos começar aqui falando sobre a oração. Lembra que nos nossos encontros anteriores a gente falou um pouco de oração também, né? A gente falou sobre o fariseu, sobre o publicano, sobre o engano que é você se considerar justo e bom aos seus próprios olhos, né? Mas vamos lá. Diz aqui o seguinte, o texto de hoje. A oração é um dos mistérios da peregrinação espiritual cristã. Vamos entender aqui peregrinação espiritual cristã como o processo nosso de santificação, depois que nós temos um primeiro encontro, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. O senso comum a respeito da oração parece sugerir que Deus é uma espécie de despachante num balcão celestial, como se o céu fosse uma repartição pública e Deus ficasse de plantão coletando orações e deferindo conforme sua sabedoria e humor do dia. Para muitos, Deus se parece com aquele funcionário público que tem má vontade. Outras tantas pensam que Deus colocou o paletó na cadeira, saiu para tomar um cafezinho e vai demorar para voltar, enquanto elas ficam ali no balcão com o pedido a protocolar. Olha, interessante, né, esse nosso texto. Realmente, muita gente, é o que ele chama aqui de senso comum, né? Muita gente tem essa ideia de oração, né? É como se o céu tivesse uma espécie de balcão de repartição, né? E Deus fosse um despachante. Aí você chega lá, você entrega os seus pedidos, você entrega lá as suas orações num plantão que está coletando isso,
E aí Deus, conforme a sua sabedoria, conforme a sua vontade, ou pior, como ele diz aqui, se ele estiver bem ou mal-humorado naquele dia, ele vai deferir ou não o seu pedido. Então tem gente que confunde, né, o céu com uma repartição pública, né, onde Deus está ali pronto para receber as orações e despachar as respostas, né? Tá certo? Muita gente faz essa confusão. E pior ainda, né? Tem gente que imagina que Deus é aquele funcionário público clássico das piadas, né? Sobre funcionalismo, né? Essa história aqui do paletó na cadeira, eu conheço bem essa piada porque eu sou funcionário público, né? Mas o pessoal diz assim que Deus é igual aquele funcionário, colocou o paletó na cadeira para dizer que está na repartição, né? E saiu. Foi tomar um cafezinho, foi fazer outra coisa e as pessoas ficam ali esperando para protocolar os seus pedidos e não são devidamente atendidas. Então, muitas vezes, as pessoas, no senso comum, têm essa visão aqui de oração, né? Vamos lá, continuando. Ouvimos com certa frequência que, abre aspas, a oração move a mão de Deus. Não são poucas as pessoas que apresentam ao mesmo tempo o seu pedido, a solução e o prazo desejados. Mas nunca é demais lembrar que Deus não é obrigado a atender nossos pedidos em nossos termos. A oração não é uma relação com Deus semelhante àquela do filho pequeno que pede ao pai um doce ou um carrinho novo. Olha, interessante isso daqui. Novamente, ainda falando um pouco sobre oração, né? Ele diz aqui que tem pessoas que quando oram a Deus... Bom, primeiro, tem gente que quando faz a sua oração se parece com aquele fariseu, né? Daquela parábola que a gente conversou domingos atrás aí, né? A pessoa faz uma oração listando para Deus as suas credenciais, né? Tá certo? Dizendo, olha, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu pratico isso, eu pratico aquilo. Então é como se a pessoa listasse, né? Fizesse ali uma relação das suas virtudes, né? Como que dizendo para Deus, ó Deus, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou indo todo domingo no templo, eu estou cumprindo com os rituais, com os cerimoniais, eu sou dizimista, eu dou até mais do que o dízimo. Olha, eu estou cumprindo à risca todos os protocolos. E como eu estou fazendo a minha parte, o Senhor tem que fazer a sua, né? Ou seja, é por aquilo que a gente faz, né, que Deus evidentemente tem que atender as nossas orações. Muita gente pensa isso, é um engano, né? E tem gente que ele diz aqui, né, que quando faz a sua oração, ele apresenta para Deus o seu pedido, ele apresenta para Deus como que Deus tem que resolver e até dá um prazo para Deus responder essa oração. Ele diz que não é bem assim. Aliás, não é assim, né? Vamos voltar aqui no texto. Nunca é demais lembrar que Deus não é obrigado a atender os nossos pedidos em nossos termos, né? Com Deus não se barganha. Então, ele está falando que a oração não é uma relação com Deus igual a de um pai com um filhinho que quer porque quer, né? Aquele brinquedo novo e o pai tem que fazer acontecer para dar para ele, né? Na verdade, é bom a gente lembrar aqui o seguinte, viu? Antes de concluir, vamos voltar aqui na Bíblia King James, é uma Bíblia de estudo, eu gosto muito dessa versão da Bíblia, não evidentemente menosprezando as demais, mas olha o que ele fala aqui. Já que nós estamos falando aqui de oração, que Deus não está de plantão para responder sempre as nossas orações, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Olha o que ele diz aqui, ó. Nessa parábola da viúva persistente, os cristãos, nós, somos encorajados a permanecer fiéis e confiantes nas nossas orações a Deus,
que no momento oportuno responde a todos, como um pai amoroso. Atenção para isso. Nós fazemos nossas orações a Deus e devemos fazê-las, orai sem cessar. Somos encorajados a permanecermos fiéis, confiantes em Deus, ainda mais agora, nesse momento mau em que vivemos, em que o medo, a ansiedade, as incertezas, vão se avolumando à nossa volta. Mas ele está aqui, ó. Quando levamos as nossas orações a Deus, vamos confiar que no momento oportuno Ele responde a todos como um pai amoroso. Então Deus, atenção para isso, irmãos. Ele não é obrigado a atender nossos pedidos nos nossos termos. Ele responde as orações, responde, com certeza, mas ele faz isso no momento oportuno, porque ele sabe qual é o melhor momento e ele sabe aquilo de que realmente você precisa. Muitas vezes a gente pede por uma coisa, mas não é exatamente aquilo que nós estamos precisando. Deus nos conhece, Ele nos sonda. Vamos lá então, olha o que diz aqui. Jesus está ensinando que chegaria o momento, atenção para isso agora, hein? Jesus está ensinando que chegaria o momento quando os seus discípulos começariam a achar que o reino de Deus está atrasado no tempo. Opa! Jesus estava alertando seus discípulos para isso. Ia chegar um momento em que eles, e Jesus aqui está falando com os seus discípulos da época e com os seus discípulos de hoje também, nós. Jesus falou, cuidado, vai chegar um momento em que vocês vão começar a fraquejar, vocês vão começar a achar que o reino de Deus está atrasado no tempo, que Deus tarda em fazer justiça. Os discípulos de Jesus iriam observar o desenrolar da história e começariam a se frustrar, começariam a perder a esperança. E aí sabe qual é a recomendação de Jesus? Jesus então recomenda, é como se Jesus estivesse falando isso, ó. Não desanimem, continuem clamando pela justiça do reino de Deus. Mantenham a esperança viva no coração, pois o Filho do Homem um dia voltará para julgar a terra e estabelecer seu reino de justiça e paz, o reino de prosperidade de tudo para todos. Como é profundo isso, hein? Mantenham a esperança viva no coração, continuem clamando. Só um instante, irmãos, vamos dar prosseguimento na exposição do nosso irmão professor Alexandre. Vou abrir aqui. Jesus. Tem que voltar, né? Sim. Não consigo. Então vejam como isso, meus irmãos, é profundo, Jesus então ele nos recomenda, ele nos exorta, ele chama a nossa atenção para isso, para nós não perdermos a esperança, para nós mantermos viva essa esperança no nosso coração. Interessante que aqui, e isso aparece também na parábola vai aparecer na parábola da juíza, na parábola da viúva persistente, É que estava falando de juiz aqui, mas é a parábola da viúva persistente. Olha o que acontece. Na verdade, Jesus está falando aqui sobre a sua segunda vinda. Essa parábola, ela faz menção, ela faz referência ao retorno do Senhor Jesus, Tá certo? E
Olha o que diz aqui agora então o nosso texto, né? Essa não é uma parábola a respeito de como Deus resolve nossas necessidades e atende os nossos desejos no varejo cotidiano. É uma palavra de encorajamento. Jesus está nos animando a continuar acreditando na promessa do reino messiânico. A pergunta de Jesus é esta. Olha a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos naquele momento, naquela época, e que ele continua fazendo para nós hoje. Será que vocês estão tão ocupados com suas necessidades e seus desejos que perderam a fé no meio do caminho? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos parar para pensar um pouco nisso. Como diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo, né? Olha aqui, ó. Será que nós estamos tão ocupados, tão envolvidos nos nossos afazeres, com as nossas necessidades, os nossos desejos, que no meio do caminho a gente acaba perdendo a fé, né? E aí Jesus faz essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Né? Então tá aí. Olha o que diz aqui, ó, já caminhando para o final. Olha o que diz aqui na nossa Bíblia, né? King James. Jesus prediz a sua volta. E essa volta se dará num momento de grande esfriamento espiritual sobre a terra, afastamento da palavra de Deus e perseguição aos crentes sinceros. Nessa época será ainda mais necessário perseverar na oração e não esmorecer na fé leal a Cristo, assim como no exemplo da viúva. Assim como a viúva persistiu, a viúva incomodou aquele juiz injusto, né? Nós devemos também perseverar. Devemos tomar isso como um exemplo para nós, né? Aliás, se você for lá, eu li Lucas 18 a partir do versículo 2, né? Mas o versículo 1, eu pulei ele propositalmente, sabe por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. É isso, meus irmãos. Jesus, ele prediz a sua volta nessa parábola. Jesus, ele vai voltar, ele vai julgar os homens e ele vai estabelecer um reino de paz, justiça e prosperidade. Que assim seja. E veja bem, meus irmãos, Jesus, ele falou que vai voltar, que ele vai julgar os homens. E isso não é uma questão de se, é uma questão de quando. Não é se ele vai voltar, se ele vai julgar. Não. A questão aqui é quando ele vai julgar. Mas, independente de quando isso acontecer, que Jesus nos encontre perseverando em oração, confiando nele e alimentando o nosso coração com a esperança de que um dia a conta vai fechar. De que um dia todas essas injustiças que nós temos visto, racismo, desigualdade extrema, todas essas injustiças que nos cercam hoje, um dia tudo isso vai ser resolvido, um dia Deus vai fechar a conta, né? E vai implantar o seu reino de justiça. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Os irmãos me desculpem que no meio da gravação do vídeo de hoje aconteceu um probleminha com o meu celular, mas conseguimos levar a contento e terminar a nossa reflexão.
Que Deus abençoe a todos, uma boa semana e um grande abraço do irmão Alexandre e da irmã Sandra. Um beijão para vocês. Tchau. Olá, meus queridos, minhas queridas, graça e paz. Espero que todos estejam muito bem. Excelente reflexão por parte do nosso irmão, professor Alexandre. Palavra sempre muito oportuna, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, e isto é uma realidade, igreja. Igreja, isto é uma realidade. Jesus está vindo buscar a sua noiva. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E verdade é que Jesus voltará depois. Voltará para julgar. São duas etapas. Então estejamos preparados, não é? E o versículo 1 que o professor acabou de ler é justamente algo que nós precisamos nos atentar. Porque muito nós falamos, gostamos de ouvir, não é? Que palavra boa, mas na verdade nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Quando ouvimos somente a palavra e não a praticamos, é como se estivéssemos diante de um cardápio. Imagine você diante de você um cardápio num restaurante e você está com muita fome e você abre o cardápio e você fica olhando o cardápio e você tenta matar a sua fome lendo o cardápio? Evidente que não, não é verdade? Você vai ter que pedir, você vai ter que preparar esse alimento e você vai ter que depois saborear este alimento e saciar a sua fome. Na verdade, todo homem, todo ser humano, ele tem fome, ele tem sede da palavra de Deus. Por isso que Jesus, com muita sabedoria, como lhe é sempre peculiar, não é? Sede somente não ouvintes, mas praticantes. O praticar é isso. O praticar não é ficar com o cardápio aberto e vendo, olha que palavra bonita, nossa, isso deve ser uma delícia, hein? Não, mas Jesus convida tanto eu como você para sermos praticantes. Ou seja, pedirmos o prato, saborearmos o prato, degustarmos esse prato, ok? E repartirmos desse prato com outros também. Ok? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando sua família. E logo mais, às 18h30, nos reuniremos para o culto, a celebração noturna, às 18h30, quando falaremos sobre o tema Não Tenha Medo. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Quero falar um pouco sobre o medo. E peço que você esteja conosco hoje, você é nosso convidado. E também que você passe o link da igreja para outros, para convidarem, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Ok? Que Deus abençoe. Ontem mesmo estivemos na igreja, estive reunido com o nosso tesoureiro, estive reunido com o nosso presidente do Conselho Diaconal, nosso irmão Ronald e nosso irmão Eliseu, tratando de vários assuntos concernentes à Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E já estamos preparando, sim, a nossa volta. Muitas pessoas têm perguntado, mas não vamos voltar? Sim, vamos voltar. Podemos voltar? Sim, podemos voltar já. Mas ainda há algumas recomendações que se fazem necessárias. Há alguns protocolos que se fazem necessários. E o pastor da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina quer ouvir o pronunciamento do governador, do prefeito, que provavelmente se dará no dia de amanhã, dia 15. Mas verdade é que já começaremos sim. Vamos começar alguns testes. Já o nosso irmão Gabriel Paulo, nosso irmão Lucas Santos, nosso irmão Marlon, já estão nos ajudando, o nosso irmão Eliseu. O nosso irmão Marco também estará nos ajudando nisso, onde faremos alguns testes ali na igreja, para que possamos verificar como está o áudio, como está a imagem. Por quê? Porque nós queremos permanecer
com lives com qualidade. Estamos interessados não só em você, membro da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, mas estamos interessados em manter o contato com todos aqueles que nos têm acompanhado. Eu estou muito feliz. Nós temos tido visualizações, 500 visualizações, 400 visualizações, 250, 300 e pouco. A nossa média tem sido uma média de 300 e poucas visualizações por culto. Isso é um número bem expressivo para a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Portanto, é algo que nós consideramos e queremos permanecer em contato com todos vocês, mas com qualidade. Então estamos buscando algo, vamos começar a testar, vamos começar a verificar como é que fica, para depois reabrirmos gradativamente a igreja, como por exemplo, uma quinta-feira. Faremos um culto de oração na igreja, mas através da internet, mas já dentro da igreja. Aí vamos abrindo a igreja para receber alguns irmãos para participarem conosco dentro de um novo formato, não é? Não seremos mais os mesmos, seremos melhores. Amém, não é? amém. É um novo normal, mas é um novo normal melhor do que o antigo normal, tá? Esse é o nosso objetivo principal como igreja e eu particularmente como pastor da igreja, tá ok? Então, eu conto com você, conto com as suas orações, conto com todo o seu suporte, tá? E conto com você para que você não só leia o cardápio para matar a sua fome, mas você possa degustar do alimento, né? Possa pedir o alimento e possa degustar desse alimento. Não é verdade? Que Deus te abençoe e nos vemos até mais tarde, se assim Deus permitir. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a comunhão e a instrução do Espírito Santo repousem abundantemente sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos os nossos irmãos, irmãs e ouvintes que nos acompanham nas lives, sobre suas famílias e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.